Bom dia, sexta-feira, 16 de fevereiro, sexta-feira pós-carnaval, 5h15 da manhã, 5h15, estamos ao vivo para mais um, De Volta ao Jardim, seja bem-vindo. Hoje nós vamos ler, cadê minha Bíblia, gente? Marcos 15, quase que a gente ficou no dia certo, hein, gente? Terminando Marcos no dia 16, se a gente tivesse feito aos finais de semana. Na verdade, já teria acabado, né? De Volta ao Jardim, Marcos 15, bom dia. Quero pedir para você encaminhar esse vídeo para quem você ama, que o nosso intuito é te aproximar de Deus, falar do amor de Deus, te incentivar a ter um relacionamento íntimo com o Criador, porque nós sabemos que é na intimidade que Ele revela que os planos que Ele tem para a nossa vida, é na intimidade que Ele se mostra a nós, na intimidade que nós conhecemos verdadeiramente o Senhor. E esse é o intuito aqui, te aproximar de Deus. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa série está acontecendo, está ficando toda salva lá no YouTube do início, desde o início está toda salva lá no meu canal, é o mesmo nome daqui, @aline.camargos, com 2 S no final. Vai lá conferir. Para as mulheres tem um grupo onde eu encaminho todos os links, onde eu falo algumas coisas ali no particular com elas também. Então você, mulher, será muito bem-vinda no nosso grupo, tá bom? O link tá aqui salvo, tem um destaque aqui no Instagram. Tem um destaque aqui no Instagram que chama De Volta ao Jardim. Tá tudo lá, lá tem um link do grupo também. Se você quiser entrar, vai ser muito bem-vinda. Então vamos começar? Você que vai ver pelo YouTube, curte esse vídeo, compartilha, comenta, ajuda a mamãe aqui, tá bom? Se inscreve no canal, ativa as notificações, me segue aqui no Instagram, tá bom? Isso tudo aí que você já sabe, mas não faz. Então faça, me ajuda. Bom dia, vamos começar. Marcos 15. O julgamento de Jesus diante de Pilatos. De manhã bem cedo, os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei, todo o alto conselho, se reuniram para discutir o que fariam em seguida. Então amarraram Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você diz. Jesus estava falando para ele: você diz a verdade. Você que está falando, eu não falei nada. Versículo 3. Os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes e Pilatos perguntou: você não vai responder? O que você diz de todas essas acusações? Mas para surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. Aqui a gente pode ver que o silêncio da vida irrepreensível de Jesus falava muito mais alto do que qualquer defesa que ele poderia apresentar. E ele sabia também que as pessoas, ele já sabia que as pessoas não queriam uma defesa, não queriam ouvir a verdade. Só queriam encontrar alguma coisa para mandar fazer o que eles estavam fazendo aqui, para crucificar Jesus. Então ele sabia que não ia adiantar nada ele abrir sua boca. Então ele ficou calado. 6. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido assassinato durante uma revolta. Aqui não fala, mas ele tinha cometido um crime político, além de outros, né? Durante uma revolta. A multidão foi a Pilatos e pediu que ele libertasse um prisioneiro, como de costume.
Pilatos 9. Pilatos perguntou: querem que eu solte o rei dos judeus? Pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. Esse era o verdadeiro motivo dos mestres da lei, dos fariseus, dos líderes religiosos daquela época terem mandado prender Jesus, desejarem a morte de Jesus. Quando ele falou rei dos judeus, ele estava sendo irônico ou sarcástico. Ele não estava sendo sincero. Por inveja. Nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Pilatos lhes perguntou: então o que farei com esse homem? Desculpa. Já tomou água hoje? Pilatos lhes perguntou: o que farei com esse homem que vocês chamam rei dos judeus? Crucifique-o, gritou a multidão. A multidão, sempre escolhendo o lado errado. Não vou nem comentar, mas entendedores entenderam. Não entenderam, não, entenderam mesmo. 14. Por quê? Por que saber Pilatos que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: crucifique-o. 15. Para acalmar a multidão, Pilatos lhe soltou Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou aos soldados romanos para que fosse crucificado. Os soldados zombaram de Jesus. Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como Pretório, e chamaram todo o regimento. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Então o saudavam zombando: salve, rei dos judeus. Batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiram nele e ajoelhavam-se, fingindo adorá-lo. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto vermelho e o vestiram com suas roupas, então levaram para ser crucificado. Aqui não fala, mas tem outras versões que citam que eles estavam ali debochando de Jesus, fazendo graça com Jesus, né? Salve, rei dos judeus, ajoelhando, fingindo adorá-lo. Colocaram um manto vermelho para mostrar a realeza de Jesus, né? Os reis daquela época usavam uma capa vermelha. E quando eles batiam na cabeça de Jesus, os espinhos entraram, se aprofundaram na cabeça dele. Deus me livre. Dor de cabeça, você já teve? Imagina isso umas 50 vezes no mínimo maior. Imagina os espinhos aqui na sua cabeça, comprimindo, começando a entrar no seu couro cabeludo. Quando Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, eles começaram a açoitar Jesus. Quem assistiu Paixão de Cristo vai lembrar das cenas. Esse filme, para mim, é um dos mais se aproxima da realidade, porque ele mostra mesmo, eles usavam aqueles chicotes, vários, né? E tinha uns dentes, não lembro o nome certo, uns ganchinhos, como se fosse uma presa
Não tem os caninos, como se fossem umas presas, umas garrinhas amarradas na ponta do chicote. Quando batia, ele entrava na pele e puxava. Esses açoites eram tão fortes, mas tão fortes, que muitos dos que receberam esse castigo não suportaram e morreram. Porque tem prisioneiro que recebia só os açoites, não chegou à crucificação. Mas Jesus cumpriu, foi até o fim. Ele cumpriu tudo, ele foi crucificado por mim e por você. Então o levaram para a crucificação. Um homem chamado Simão, de Cirene, passava ali naquele momento, vindo do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Jesus não tinha mais condições físicas de carregar aquela cruz. Depois de apanhar tanto, e é um castigo que já matou muitas pessoas, ele não tinha condições para poder levar a cruz, então obrigaram esse homem a levar. Simão era pai de Alexandre e Rufo. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele recusou. Essa bebida que eles ofereceram para Jesus era uma espécie de anestésico. Era para ele suportar a dor. Mas Jesus recusou. Ele passou o que passou, consciente, sem anestesia. 24. Então os soldados o pregaram na cruz. Depois dividiram as roupas dele e tiraram sortes para decidir quem ficava com cada peça. Eles fizeram um sorteio entre eles para ver quem ficaria com o que. Tiraram sortes, é um sorteio, para ver o que cada um levaria. Então, 9 horas da manhã, quando o crucificaram, eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Uma tabuleta anunciava a acusação feita contra ele. O rei dos judeus. Em cima da cruz tinha um pedaço de madeira ali. E o próprio Pilatos escreveu. Está relatado lá em João 19:19. O próprio Pilatos escreveu: Jesus, rei dos judeus. O rei dos judeus. Só que lá em João 19, os principais sacerdotes ficaram revoltados com o que estava escrito ali e exigiram que Pilatos escrevesse: ele disse, sou o rei dos judeus, que está lá em 19:21, João 19:21 e 22. E Pilatos olhou para a cara deles e falou: o que escrevi. Ou seja, vai ficar aí, eu não vou mudar nada por causa de vocês, não. 27. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Assim cumpriram-se as escrituras que diziam: ele foi contado entre os rebeldes. Jesus se fez maldito por mim e por você. Tudo acordou. 27, 29. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Olha só, gritavam: você que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, salve a si mesmo e desça da cruz. Nós já falamos aqui, Jesus não estava falando do templo, o local de adoração, né? Ele estava falando do próprio corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. Jesus se referia ao seu próprio corpo, seria entregue, morto, moído, ferido, e em 3 dias ressuscitaria. Era isso que Jesus estava falando, mas eles não entenderam, para variar. 31.
Os principais sacerdotes e mestres da lei também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo, diziam. Que esse Cristo, Rei de Israel, desça da cruz agora mesmo, para que vejamos e creiamos nele. Até os homens crucificados com Jesus o insultavam. Eles queriam uma prova, né? E Jesus já tinha falado que não ia dar mais provas para esse povo. E também, se Jesus não tivesse cumprido isso, ele não tivesse sido crucificado, ele não teria nos salvado. A morte de Jesus trouxe salvação para nós, nos libertou. E os homens crucificados insultavam Jesus também, mas um deles se arrependeu. E no mesmo dia Jesus prometeu. Marcos não cita tanto detalhe. Depois é interessante a gente fazer os outros evangelhos para a gente ver. Marcos é muito prático, ele não se apega aos detalhes. Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para esse que se arrependeu. 33. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, eu não sei pronunciar, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Eloi mesmo. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali, Jesus falou isso porque nessa escuridão é como se Deus tivesse virado as costas. Que pai quer ver o filho passar por uma coisa dessas? Eu sou mãe e meu Deus do céu, misericórdia. A vontade de uma mãe, quando o filho fica... Quando o filho fica doente, é que aquilo passe pra gente. Porque a gente suporta, mas o nosso filho a gente não quer ver assim. Então imagina Deus. Imagina Deus ver o filho ali passar por tudo isso. Ele não merecia, ele não fez nada, ele não cometeu crime, ele não cometeu pecado. E ele estava passando por isso porque as pessoas não entenderam a mensagem, porque as pessoas tinham inveja, os líderes tinham inveja dele, da popularidade de Jesus, de como ele era recebido. E então foi isso mesmo. Ele sentia que Deus o abandonou por causa disso. Essa escuridão sobre a terra durante esse tempo representa essa virada de Deus. Virou as costas para Jesus, porque como pai ele não quer ver isso. 35. Alguns dos que estavam ali ouvindo isso disseram: ele está chamando Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Esperem, disse ele. Vamos ver se Elias vem tirá-lo daí. Mais uma vez, zombando, debochando, fazendo graça. Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. E a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. O véu do templo se rasgou. O véu do templo, Jesus, a morte de Jesus nos trouxe acesso ao Pai. A morte de Jesus veio restaurar o que foi perdido lá no Éden, por escolha de Adão e Eva. Jesus veio restaurar, veio trazer de volta a comunhão, porque lá no Éden o próprio Deus vinha ter relacionamento com eles. Lá no Éden o próprio Deus vinha todos os dias, na viração do dia, que era 6 horas da tarde, eu falei isso aqui para vocês.
Todos os dias, o próprio Deus aqui, ó, face a face, todos os dias, Ele nos criou para ter relacionamento e Jesus veio restaurar esse relacionamento que se perdeu na queda, que se perdeu por causa do pecado. Quando o oficial 39, quando o oficial romano que estava diante dele, quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. 40. Algumas mulheres observavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, mais jovem, e de José e Salomé. Eram seguidoras de Jesus e o haviam seguido na Galileia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. Ah, 42. Tudo isso aconteceu na sexta-feira, dia da preparação, antes do sábado. Ao entardecer, tem estudos que falam que não foi na sexta-feira, não. Que ele foi crucificado na quarta. Ao entardecer, José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José era um membro respeitado do conselho, dos líderes do povo e esperava a chegada do reino de Deus. 44. Surpreso com o fato de Jesus já estar morto, Pilatos chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que ele havia morrido. O oficial confirmou que Jesus estava morto. Pilatos disse a José que podia levar o corpo. José comprou um lençol de linho. José era rico. Comprou um lençol de linho, desceu o corpo de Jesus da cruz, envolveu no lençol, colocou num túmulo escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo. Esse túmulo ficava num jardim, bem próximo ao lugar onde ele foi crucificado. E ele nunca havia sido usado. Era um túmulo novo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo de Jesus tinha sido sepultado. Elas estavam observando de longe, né? Tá falando da Maria, mãe de José, porque muita gente acha que Maria, a mãe de Jesus, estava ali. Não existem evidências de que ela estava lá. Como eu disse, né? Seu próprio Deus virou as costas. Jesus sentiu que foi abandonado pelo Pai nesse momento. A sua genitora, né? A mulher que Deus escolheu para gerar o seu filho. A mulher que foi escolhida, né? Para isso, não há evidências de que ela estava ali. Ela amava Jesus. Não tem como você... Eu não consigo entender as mulheres que geram um bebê e tiram. E, gente, é uma vida. É uma vida. A partir do momento que quem é mãe, quem quer ser mãe, a partir do momento que você descobriu, você se apaixona. É um amor. Eu falo que a gente só descobre o amor depois que a gente é mãe. Essa é a verdade. É um amor que supera qualquer amor que você já sentiu na vida. Ah, eu tô apaixonada por fulano.
Você não sabe o que é amor. Amor de verdade. Você não sabe o que é. A gente descobre esse amor quando a gente se torna mãe. Então não há evidências que ela estava ali. Eu, como mãe, também não ia querer ver isso, não. De jeito nenhum, eu ia querer subir na cruz, tirar meu filho de lá. Não, me coloca, eu vou fazer no lugar dele. É filho, ela gerou, ela amava Jesus. Ao mesmo tempo, também nós cristãos evangélicos não adoramos Maria, porque ela não é digna de adoração. Ela é, como eu e você, mortal. Ela foi, né? Mas sim, é uma mulher que merece todo o nosso respeito e admiração, porque ela foi escolhida. Se ela foi escolhida por Deus, ela era uma mulher especial. Ela era uma mulher que cumpria a vontade de Deus. Ela era uma mulher, no mínimo que a gente pode dizer dela aqui é que ela era uma mulher especial. Mas isso não a torna digna de adoração. Quem fez o sacrifício por nós foi Jesus. Quem se entregou, quem se sacrificou. Quando você está doente, você não procura a mãe do médico. Você vai ao médico. Jesus é o médico. Jesus é o médico. A mãe dele é todo o meu respeito e admiração por Maria. Mas a adoração só para o meu Salvador. Então, nesse capítulo nós vimos que, por melhor ou por mais elaborada que uma defesa seja, o silêncio da vida de Jesus, o silêncio da vida irrepreensível de Jesus falou mais alto. Ele não abriu a sua boca como uma ovelha muda para ser entregue em sacrifício. Ele foi. Não abriu a sua boca. Aqueles foram todos ali, né? Sarcásticos e falsos em suas declarações sobre Jesus. E mesmo assim, ele não respondeu, porque ele sabia que era uma perda de tempo. Então, para a nossa vida, tem alguém falando alguma coisa que não é verdade sobre você? Vale a pena defender? Vale a pena tentar explicar, dar pérolas aos porcos? Os porcos vão pisar na pérola de novo. Eles não estão nem aí, eles não querem a verdade. Deixa pra lá, deixa falar. Deus é quem me justifica. Fala o que você quiser falar. O que você está pensando sobre mim é isso aí mesmo. Fica com a sua versão. Eu não vou abrir minha boca. Isso requer muita maturidade. Eu sei que o nosso intuito é falar, esbravejar, querer se defender. Mas hoje, sinceramente, a gente olha e fala assim, tá bom, é isso aí mesmo. Foi, eu fiz. Eu sou essa pessoa aí que você acha que eu sou. Fica com isso aí. Se tem alguém que vai te convencer do contrário, não sou eu. Pode ficar aí com a sua versão. É perda de tempo. O verdadeiro motivo dos líderes religiosos desejarem a morte de Jesus era a inveja. Inveja é pior do que feitiçaria. Sem mais. Jesus não é apenas o rei dos judeus, mas do mundo inteiro. Ele suportou toda a dor, todo o peso dos nossos pecados, todo o fardo consciente. Jesus não quis nada, nenhum artifício para poder suportar. Ele não foi anestesiado, como eu pedi um anestésico lá no dia do parto. Pelo amor de Deus, me dá uma anestesia, porque eu não aguento. Ele suportou a morte, ele suportou a cruz, sem anestesia, sem nada que pudesse dar um jeitinho na dor que ele estava sentindo. Nós vimos também que se Jesus salvasse a si mesmo, mais ninguém seria salvo.
Foi por isso que ele foi até o fim. A sua morte abriu o caminho que nos leva direto ao Pai. Ele é o caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. O véu do templo se rasgou do alto a baixo, de cima para baixo. Foi isso. O simbolismo disso é: o caminho foi aberto. Nós temos hoje livre acesso ao Pai. Esse lugar, esse véu era o que separava. Eu não podia entrar, só o sumo sacerdote poderia entrar nesse lugar. E quando ele entrava lá, ele tinha uma corda amarrada na cintura com um sino. E enquanto as pessoas estavam lá fora, eles escutavam o sumo sacerdote andando ali, fazendo sacrifícios e, enfim, intercedendo, pedindo perdão a Deus pelos pecados do povo. Era o sumo sacerdote quem fazia isso. Era um homem separado. E se ele estivesse em pecado, ao entrar, ao ultrapassar aquele véu, ele morria. Por isso que ele entrava com uma corda. O sino era para mostrar que ele estava se movimentando, que ele estava vivo. Se o sino parasse, eles só puxavam a corda. Porque eu, como pecadora, jamais poderia entrar naquele lugar, que era o lugar santíssimo, um lugar onde a presença do Senhor habitava, onde estava a presença de Deus. Eu não podia entrar, porque se eu entrasse, ou qualquer outra pessoa que não o sumo sacerdote, morria. Nós não suportamos o pecado em nós, não suporta o peso da glória de Deus. E Jesus é o sumo sacerdote. Ele foi lá e pagou pelos meus pecados, pagou com a sua vida, entregou a sua vida por mim e por você. A cruz não era para Jesus, não. A cruz era para você. A cruz era para mim. Eu merecia a cruz, você merecia a cruz. Jesus não, ele não fez nada para isso. Mas mesmo assim, se fez carne, veio aqui, viveu uma vida santa, correta. Se entregou, ninguém foi lá e pegar Jesus à força. Eles amarraram Jesus, mas não porque precisava, não porque Jesus se entregou, ele não resistiu. Ele veio aqui para isso, para se entregar por amor, por mim e por você. Por mim e por você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu não tenho palavras, Senhor. Eu não tenho palavras para expressar, palavras para agradecer o seu grande amor. Palavras, ó Deus, para dizer quanto eu me alegro por pertencer ao Senhor, por ter sido comprada, resgatada pelo Senhor. Deus, ainda que eu conhecesse todas as palavras que expressam gratidão, ainda que eu tivesse um vasto vocabulário, nada seria suficiente para expressar o meu amor e a minha gratidão. Jesus, muito obrigada. Obrigada, Senhor, por ter morrido em meu lugar, por ter me resgatado do mar de lama, por ter me resgatado da imundícia do pecado, me resgatado de mim mesma, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigada. Eu te agradeço pelo sacrifício, pelo Senhor ter pagado um alto preço por mim. O Senhor entregou o seu sangue. O Senhor entregou o seu sangue por mim. Eu tenho um pacto de sangue com o Senhor. O sangue de Jesus é esse pacto, é a nova aliança. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Que grande amor.
eu como mãe, eu jamais seria capaz de entregar o meu filho por um bando de pecador. Os meus filhos, jamais entregaria os meus filhos. Nunca. Eu não sou capaz. Eu não sou capaz nunca de fazer algo desse jeito, mas o Senhor me amou tanto. O Senhor me amou tanto que o Senhor entregou seu filho, Jesus. E Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, como a sua palavra nos revela. Ah, Deus. Nós não temos a capacidade para entender o seu amor. É grande demais o seu amor. Seu amor é tão grande que ele não entra no nosso entendimento, Pai. Mas mesmo assim, eu sou grata, a gente não entende porque é grande demais. É um amor que nos constrange, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Perdoa por não levar a vida que o Senhor morreu para nos dar. Por não levar a nossa vida da forma correta, da forma que o Senhor planejou. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, meu Deus. Te agradeço, Jesus. Obrigada. Obrigada porque a cruz jamais foi para o Senhor, mas era para mim. Mas eu não sou santa para viver isso. Eu não era santa, Pai, para salvar a mim mesma. Eu não tenho a capacidade de salvar a mim mesma. A salvação vem do Senhor. Por isso eu te agradeço por todo o amor, pela cura, pela libertação, pela nossa salvação, Senhor. Muito obrigada. Tu és maravilhoso, ó Deus. Tu és perfeito. Obrigada por tanto amor, Senhor. Obrigada, Jesus. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. 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 Oh. Amém. Que Deus abençoe seu dia. Hoje é sexta-feira, são 21 dias. Hoje é o nosso 15º dia. E segunda, a gente está de volta. Tenha um final de semana abençoado. Reflita na vida de Jesus. Muda. Se a sua vida não está correta, nós hoje temos a oportunidade de mudar, de nos transformar, de viver uma vida reta. Tá chovendo aqui, os passarinhos hoje cantaram um pouco, né? Agora parou de chover, eles estão cantando. Agora são 5h54. Bom dia para você, que Deus te abençoe. Vou ali, meu pituco já acordou, a Pequetita também. O marido já passou fazendo barulho por aqui. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia. Faça um excelente dia. Faça um excelente sábado. Faça um excelente domingo. A porta está aberta. A porta está aberta. Aproveite enquanto é tempo. Que Deus te abençoe. Fica com Deus até segunda. Te espero aqui, 5h15, no nosso De Volta ao Jardim. Um beijo.